Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nona aula do nosso curso de raciocínio lógico. E hoje a gente vai dedicar algum tempo para olhar exercícios de equivalências e negações que foram os assuntos das duas últimas aulas. Se você não viu, eu vou te convidar a ver, né? Foram aulas bem interessantes em que a gente mostrou algumas equivalências e algumas negações que são amplamente aplicadas aí nas provas. Então, são coisas que você precisa memorizar para chegar lá na prova e arrebentar, beleza? É, é, Antes de continuar, não deixe de nos seguir lá no Instagram, prof.igoralbert. E não deixe de curtir esse vídeo também. Se ficar alguma dúvida, se ficar algum questionamento, ou se você quiser compartilhar alguma informação, comenta também, porque vai ser muito bom ler os comentários de vocês. Além disso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não se inscreveram. Beleza? Agora sim podemos ir. E antes de ir para as questões desta aula, nós deixamos uma questão na última e vamos resolvê-la. Questão foi a questão de número 3 da aula 8. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição Débora trabalha na clínica ou Alberto trabalha na recepção. E, pessoal, a gente tem aqui uma proposição composta, né? A primeira parte dela a gente pode chamar, por exemplo, de P. E a segunda parte a gente vai chamar de Q, tá? De Q. E se você perceber, o conectivo que a gente tem aqui é o ou. Esse é o primeiro grande passo para a gente começar a pensar em uma negação, em uma equivalência. Se eu não consigo identificar o conectivo que está sendo usado ali, vai ser impossível de apontar a negação ou a equivalência da proposição, beleza? Então, identificar o conectivo ou os conectivos, porque podem ser mais de um ao mesmo tempo, é a parte principal e mais importante desse tipo de problema. Então, agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar de como que eu vou negar isso aqui. E leis de De Morgan, né? Quando eu nego o ou, eu tenho que negar a primeira, eu troco o ou por e, e eu nego a segunda. Então, vai ficar a negação de P e a negação de Q. Então, Débora não trabalha na clínica, não trabalha na clínica, e Alberto não trabalha na recepção. Só que aí a gente entra em outra coisa. Opa, Igor, não tem essa opção aqui. Débora não trabalha na clínica e Alberto não trabalha na recepção. Mas vamos nos lembrar de outro ponto muito importante, que é falar P e Q é a mesma coisa que falar Q e P. É equivalente, né? É equivalente a falar Q e P. Portanto, essa negação que a gente fez aqui é a mesma coisa de não Q e não P. E como é que fica não Q e não P? Alberto não trabalha na recepção e Débora não trabalha na clínica, justamente a alternativa C. Beleza? Então, alternativa C. Pessoal, se a gente não lembra lá das equivalências e das negações, fica impossível de resolver esse tipo de problema. Por isso que é tão importante de a gente memorizar. Ah, Igor, mas se eu esquecer, eu consigo fazer as tabelas verdade. Consegue, de fato. Mas é difícil de você lembrar exatamente os conectivos que são usados na negação e na equivalência. E se você não tiver memorizado, complica demais, beleza? Às vezes é útil lá na prova só para você ter certeza que é uma equivalência ou uma negação, né? Você faz as duas tabelas lógicas e compara. Mas o recomendável é que você memorize mesmo, beleza? Agora sim, nós podemos ir para a primeira questão aqui de hoje e discutir um pouco mais sobre equivalências e negações. Lembrando, pessoal, que o ideal é vocês pararem o vídeo e tentarem resolver para depois verem a resolução. Então, dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer. Então,
Ele está buscando aqui uma equivalência. E vamos identificar as proposições que a gente tem. Primeiro, a gente tem uma negação aqui, né? A gente tem o conectivo ou. E aí, a gente vai ter o quê? Uma primeira proposição e uma segunda proposição aqui. Proposição aqui, beleza? Eu posso chamar essa primeira proposição de P ou também eu posso chamar de não P. Qual é a diferença? Se eu chamar essa proposição de P, né? Pedro não é pedreiro, não é pedreiro. Ops, pedreiro. Pedro não é pedreiro. O não P seria Pedro é pedreiro, né? Eu tiraria o não daqui. Mas eu vou deixar não P como Pedro não é pedreiro. Por que que eu vou deixar assim? Porque eu sei que tem uma equivalência que tem essa carinha aqui, ó. Não P o quê? Qual é a equivalência dessa coisa aqui? Não P o quê? É o se P, então o quê? Na verdade, o se P, então o quê, tem duas equivalências importantes, né? Que é o não P ou quê, ou então essa outra aqui, ó. Não que, se não que, então não P. Essas são as duas equivalências do se, então. Beleza? Mas, ora. Dessa forma como eu coloquei, essa primeira aqui como não P e essa segunda como que, fica exatamente a equivalência do se, então, né? Do se P, então o quê? Ou seja, se eu chamei essa aqui de não P, eu chamei não P de Pedro não é pedreiro. Então, se eu negar, vai ficar só o P, né? Que é a negação da negação, é o P. Deixa eu só passar para o outro slide. Deixa eu escrever aqui de novo para vocês. Pedro não é pedreiro. Se eu faço a negação da negação, pessoal, eu tenho o P sozinho, tá? E o P sozinho, então, vai ser a negação dessa aqui de cima. Se eu nego a negação, vai ficar Pedro é pedreiro. Pedro é pedreiro. Então, percebam, deixa eu até mudar a cor para chamar a atenção de vocês. Essa proposição aqui, eu poderia ter chamado ela de P ou de não P. Eu preferi chamar de não P justamente para encaixar nessa equivalência aqui que eu já conheço. Então, eu chamei ela de não P. Para ter o P sozinho aqui do C, então, eu neguei. Então, ficou Pedro é pedreiro. E aí fica, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Alternativa A. Beleza? E galera, mais uma vez, se a gente não lembra dessas equivalências, fica muito difícil de responder, né? Às vezes lembrando já complica um pouco, porque a gente tem que organizar, tem que montar, tem que dar nome para as proposições de forma a caber nas equivalências que a gente conhece, né? Então, se a gente não lembra dessas equivalências, vai ficar muito pior, vai ficar muito difícil. Portanto, dica do Igor, que eu já falei 30 vezes e vou falar mais 40, lembre-se e memorize as equivalências e as negações lógicas para você não se atrapalhar na prova, ok? Podemos ir para a próxima? Questão de número 2 agora, pessoal. Uma sentença logicamente equivalente a: se gosto de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida saudável, tá? Aqui a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, que a gente está usando o se, então, e que a gente também está usando o conectivo e, ok? Então, cuidado, porque a gente vai ter que trabalhar com esses dois conectivos ao mesmo tempo. Eu vou reescrever essa frase no próximo slide para ficar mais fácil de a gente analisar. Se gosto de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida saudável. Se gosto de estudar e pratico esportes, vou resumir esportes aqui para ficar mais fácil.
esportes, então tenho uma vida saudável. Então, tenho uma vida saudável. Ok? Vamos então dividir essa parte aqui em duas. Na verdade, eu vou chamar essa toda aqui de P, tá? Só para a gente analisar e depois, se precisar, a gente quebra em mais pedaços. E essa segunda aqui em Q. Eu vou chamar de Q, tá? Então, o que que a gente tem? Se P, então Q. E quais são as equivalências que a gente tem para o si? Então, galera, a primeira equivalência que a gente tem é eu nego P ou Q, né? Nego P e coloco ou Q. E a segunda equivalência importante que a gente tem aqui é se não Q, então não P. São essas duas as principais, beleza? Então, vamos pensar no nosso problema, como é que ficaria essa primeira, em que eu nego o P e coloco o Q. A negação de gosto de estudar e pratico esportes, aí a gente vai ter que lembrar de outra coisinha, né? Quando eu vou negar, por exemplo, deixa eu só... Vou colocar outros nomes aqui para não confundir vocês. Quando eu vou negar, por exemplo, A e B, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar a primeira ou negar a segunda, não é isso? Ou seja, a negação de gosto de estudar e pratico esportes é não gosto de estudar, não gosto de estudar, ou, né? Eu troco o E por OU aqui, ó. Eu troco o E por OU. Ou não pratico esportes, eu nego a segunda também, não é isso? Não pratico esportes. E aí, voltando para a negação, para a equivalência aqui do se, então, eu continuo com o que, eu coloco o ou, e o que continua do jeito que está. Ou tenho uma vida saudável. Tenho vida saudável. Eu sou fitness, né? Beleza, ok? Então fica não gosto de estudar ou não pratico esportes. E lembrando que essa parte aqui é a negação do P, porque o P é gosto de estudar e pratico esportes. Quando eu vou negar uma coisa que tem o E, eu troco por ou e nego cada uma das partes, ou seja, não gosto de estudar ou não pratico esportes. E aí eu volto para cá para fazer ou que, né? Ou tenho vida saudável, tenho uma vida saudável. E é justamente essa opção que vai aparecer aqui na alternativa B. Não gosto de estudar ou não pratico esportes ou tenho uma vida saudável, ok? Mas só a título de curiosidade, como é que a gente faria com essa segunda? Essa segunda forma de negar aqui, desculpa, equivalência. Segunda forma de equivalência do se, então. A segunda forma de equivalência do se, então, ficaria a negação de que, ou seja, não tenho vida saudável, e na verdade a gente vai continuar com o se então, né? Então, se não tenho vida saudável, então, aí eu vou negar o P. E para negar o P é do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Eu tenho que negar cada uma das partes e trocar pelo ou. Leis de De Morgan, galera. Leis de De Morgan. Volte nas últimas aulas para você se lembrar disso, tá? Então, não gosto de estudar, não gosto de estudar, ou não pratico esportes. Não pratico esportes.
ok? Mas não é essa a opção que a gente tem lá, embora fosse também uma opção viável em se tratando de equivalências desta proposição original que ele trouxe para a gente, beleza? Mas a alternativa realmente vai ser letra B, não gosto de estudar ou não pratico esportes ou tenho uma vida saudável, ok? Essa foi uma questão mais complexa, né? E aí, mais uma vez, é muito importante vocês se lembrarem dessas equivalências, galera, que aí a gente consegue ir trabalhando. E aqui eu tô evitando trazer macetes e esse tipo de coisa, por quê? Porque muitas vezes as pessoas memorizam macetes, só que na hora de aplicar elas não conseguem. Então é preferível você entender o passo a passo do pensamento, para depois, eventualmente, você também conseguir macetes, só que entender como aplicá-los e entender como é que as coisas funcionam, para não só aplicar e muitas vezes aplicar errado, beleza? Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. Uma sentença logicamente equivalente à sentença se durmo pouco e acordo cedo, então não trabalho direito. E percebam que eu estou trazendo muito sim então, justamente porque o sim então aparece demais, beleza? Mas, mais uma vez, as equivalências do se então são principalmente duas, em que eu nego P ou que, né? Coloco ou que, ou então eu coloco não que, se não que, então não P. Beleza? São essas duas as principais equivalências. E aí, o que que eu tenho? Se durmo pouco e acordo cedo. Opa, então eu tenho um I aqui de novo. Um I aqui de novo. Ou seja, eu vou ter que fazer aquele mesmo raciocínio da questão anterior. Então, não trabalho direito. Então, não trabalho direito. Vou escrever no próximo slide para facilitar a análise. Se durmo pouco e acordo cedo, então não trabalho direito. Se durmo pouco e acordo cedo, então não trabalho direito. Então, não trabalho direito, ok? E aí, vamos chamar essa parte aqui de P. Durmo pouco e acordo cedo. Vou chamar de P. E essa parte aqui, não trabalho direito, eu vou chamar de Q. Ah, Igor, mas tem um não aí, você não poderia chamar de não Q? Poderia também, mas eu vou deixar na estrutura padrão para gente analisar, beleza? E aí, vamos só dar uma olhada. Tem de tudo aqui nas opções, tem do se então, tem só com ou. Então, a gente realmente vai ter que fazer uma análise minuciosa. Vamos primeiro analisar a primeira forma de equivalência, que é eu nego a primeira e coloco ou a segunda. Então, como é que ficaria? Eu nego a primeira, só que a primeira tem um E, né? Então, durmo pouco e acordo cedo. Para eu negar uma coisa que tem um E, eu coloco não A ou não B. Então, ficaria não durmo pouco ou não acordo cedo. Não durmo pouco, que é a negação do que está à esquerda aqui do se então, né? Ou não acordo cedo. E depois que eu fiz a negação do que está à esquerda, eu coloco o ou e o que está depois do então, né? Que é o nosso que aqui. Ou não trabalho direito. Não trabalho direito. Ok? Então, essa é a primeira forma. Não durmo pouco, ou não acordo cedo, ou não trabalho direito. Opa, já é o que a gente precisa. Alternativa C. Mas só para a gente fazer também essa segunda possibilidade para exercitar e mostrar para vocês como é que seria, né?
Vamos lá? Na segunda forma que a gente tem de equivalência do se então, a gente nega o que está depois do então e nega o que está antes e coloca o se então. Se não que, então não p, tá? A negação do não do que, a negação do que vai ser se o que é não trabalho direito, então trabalho direito. Então, se trabalho direito, então, então perceba que como o que aqui tá o não trabalho direito, a negação vai ser se trabalho direito, beleza? E aí eu vou negar o P. A negação do P é o que a gente acabou de escrever aqui em cima. A negação do P é a negação da primeira parte lá, durmo pouco, combinada, ou negação da segunda parte, né? Ou não acordo cedo. Então fica, então, não durmo pouco, não durmo pouco, ou não acordo cedo. Acordo cedo. Só que essa opção a gente não tem. Se trabalho direito, então não durmo pouco ou não acordo cedo. Se aqui tem se não trabalho direito, né? Então, realmente não tem. E a opção correta é a alternativa C. Essas duas questões, essas duas, a 2 e a 3, eu separei justamente para a gente praticar essa ideia de como que eu vou fazer negações e pensando também nessa questão de que eu posso ter, dentro das proposições ali, outras proposições, ou seja, esse se então aí, o P, o lado esquerdo dele, era por si só uma proposição composta. Então, se eu vou fazer a negação dessa proposição, eu tenho que pensar nisso também. Como que eu nego essa proposição composta, né? Usando De Morgan, por exemplo, é um jeito bem comum. Então, cuidado com isso, para vocês não fazerem uma negação achando que é uma coisa só, sem analisar o que está dentro das proposições, beleza? Questão de número 4, a penúltima aqui de hoje. Considere a sentença: corro e não fico cansado. Uma sentença logicamente equivalente à negação. Então, eu tenho que procurar uma coisa que é equivalente à negação da sentença, ok? Então, vamos pensar na negação dessa sentença. Corro e não fico cansado. Corro e não fico cansado. Opa, então quer dizer que eu tenho um conectivo aí, que é o conectivo e para fazer a negação disso aqui, eu vou ter que levar esse e em conta também, beleza? Então, como é que eu faço a negação de P e Q? Isso aqui é a negação de P ou a negação de Q. Então, como é que vai ficar? Lembrando que o P aqui é o que está antes do e o Q é o que está depois, né? E perceba mais uma coisa interessante, que aqui já tem o não. Então, quando eu fizer a negação, vai ficar sem o não. Portanto, a negação disso é o não P, não corro, vou usar o ou, e a negação de que? Opa, mas o que já é não fico cansado. A negação de não fico cansado é fico cansado. Fico cansado. E aí, beleza, resolvemos a negação da sentença. A negação de corro e não fico cansado é não corro ou fico cansado. Beleza? Por quê? Porque eu tive que analisar esse E aqui, e aí eu tenho que negar a primeira parte, trocar o E por ou e negar a segunda parte. Quando eu nego o corro, fica não corro. Quando eu nego não fico cansado, é fico cansado. Beleza? Agora a gente tem que se preocupar em encontrar uma coisa que é logicamente equivalente a isso. Logicamente equivalente a essa negação aqui.
que a gente acabou de encontrar. Beleza? E galera, mais uma vez, olha que cara boa que esse negócio tá aqui. Esse PQ que eu vou usar daqui para baixo são outros PQ, viu? Não são iguais aos de cima, não. Mas aqui eu tenho, aliás, se bem que nesse caso aqui vai ser igual. Aqui eu tenho um não P ou Q. Lembrando que esse Q aqui é diferente desse Q aqui de baixo, tá? Vou até usar Q linha, só para diferenciar. E vocês se lembram que a negação na verdade, equivalência, desculpa. A equivalência do se P, então Q, uma das formas de equivalência disso é justamente não P ou Q, que tá a cara desse negócio aqui, né? Tá a cara desse negócio. Ou seja, isso aqui vai ser equivalente ao se P, então Q. Mas cuidado, se eu tenho não P aqui no se, então, eu vou ter a negação do não P, tá? Eu vou ter o P não negado, o P positivo, entre aspas. Agora, a segunda parte aqui, que é o Q, continua da mesma forma. Ou seja, esse Q' aqui vai ficar do mesmo jeito. A negação de não corro é corro. Então, se corro, então o Q' vai ficar do mesmo jeito. Fico cansado. Fico cansado. Ah, Igor, mas como é que você enxergou que é essa equivalência aí do se então? Justamente o que eu tô falando para vocês. Se você já memoriza a cara das coisas, você já chama a atenção para quando você vê alguma coisa desse tipo. Então, quando você vê alguma coisa que se parece com não P ou Q, você já vai procurar ou no se então, ou então nas leis de De Morgan, né? Que pode ser também. Que a negação do E pode ser o ou. Beleza? Mas então, a resposta parece ser: se corro, então fico cansado. Se corro, então fico cansado é a alternativa A e é a alternativa que precisa ser marcada. Beleza? Então, nessa questão aqui, ela é ainda mais interessante, porque primeiro eu tenho que achar a negação e depois, com a negação nas mãos, eu acho uma sentença que é equivalente a essa negação, tá? Então, conhecer esses caminhos, conhecer essas proposições, suas equivalências e negações ajuda demais a gente a raciocinar nesse tipo de questão. Beleza? E vamos para a nossa saideira, a última, questão de número 5. E CESP, né? Questãozinha da CESP. Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa seja falsa. Gente, e aí, pensando nos princípios aí da lógica, se eu te falo que uma coisa é falsa, eu sei que a negação dela é verdadeira. Então, se eu nego isso que ele me deu aqui, eu tenho o que é verdade. E como é que eu nego uma coisa que tem ou? Opa, De Morgan de novo. A negação de P ou Q é a negação de P, eu troco o ou por E, e a negação de Q, beleza? Negação de P e negação de Q, ok? Então, eu vou chamar essa parte aqui que está antes do ou de P, e vou chamar essa outra parte aqui que está depois do ou de Q, beleza? Então, eu vou ter que fazer não P. Se P é Carlos pagará o imposto, então não P é Carlos não pagará o imposto. Pagará o imposto. Beleza? E a negação de que Ana não comprará a casa. Opa, Ana não comprará a casa. A negação disso é Ana comprará a casa. Lembrando, galera, a negação de negação é positiva. Então, quando já tem o não lá, eu tiro o não. Ana não comprará a casa, fica Ana comprará a casa. Ana comprará a casa.
Agora eu junto essas duas coisas utilizando o E. O E. Então fica: Carlos não pagará o imposto e Ana comprará a casa. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa? Sim, sim. Porque na verdade, aqui ó, Ana comprará a casa. Isso aqui é verdade. E como é que eu sei que isso aqui é verdade? Porque eu sei que essa afirmação original que a gente fez, a negação, ela era falsa, tá? Então, se eu sei que essa afirmação é falsa, a negação dela é verdadeira. E se nessa negação aqui eu tenho o conectivo e, né? Eu tenho P e Q. Tenho P e Q. Na verdade, não P e não Q. E se eu sei que isso aqui é verdadeiro, opa, no conectivo e só pode dar verdadeiro quando essas duas coisas são verdadeiras. Portanto, Carlos de fato não pagará o imposto e Ana de fato comprará a casa, ok? Só recapitulando, só repetindo para frisar para vocês. Eu sei que a afirmação que ele me deu é falsa, então eu fiz a negação. A negação eu tenho certeza que é verdadeira, tá? Ok. Então, eu sei que isso aqui é verdadeiro. Carlos não pagará o imposto e Ana comprará a casa. Opa, mas no conectivo e, se eu tenho duas coisas aqui, P e Q, isso aqui só pode dar verdadeiro quando as duas coisas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Se vocês lembrarem da tabela verdade. Portanto, eu tenho certeza que Carlos não pagará o imposto e Ana comprará a casa. Beleza? Portanto, o que ele falou aí tá correto. Gente, então a todo momento a gente retoma os nossos princípios da lógica, a gente retoma os conceitos que a gente discutiu durante todas essas aulas, que já são 9, né, com essa aqui. Portanto, se ficou alguma dúvida, tenta revisar os conteúdos anteriores, porque vai facilitar para vocês. Sobretudo, as aulas de equivalência e negação, que são conceitos que precisam realmente serem memorizados. Beleza? No mais, a recomendação é sempre procure novos exercícios, procure resolver bastantes questões, porque é isso que importa. É isso que te faz entender o conteúdo e saber aplicar para lá na hora da prova você arregaçar, beleza? Muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, então, gostei, não gostei, entendi, não entendi, porque vai ser muito legal ler, beleza? No mais, não deixem de seguir no Instagram, não deixem de curtir o vídeo e de se inscreverem no canal também. Muito obrigado e até a próxima. Falou!